Olá, boa noite. Boa noite. Na edição de hoje, O incêndio no Havaí, a volta do Acordo de Paris nos Estados Unidos, o incêndio no Canadá, o planeta está longe de cumprir o Acordo de Paris, Lula e Biden conversam por telefone sobre crise climática. Estados Unidos e União Europeia estudam como bloquear raios solares. Veja agora no Jornal Nacional. Já chega a 111 o número de mortes em decorrência do fogo que tem destruído o Havaí. Apenas 5 vítimas foram identificadas até o momento. O incêndio florestal que atinge o Havaí há mais de uma semana já é considerado o mais mortal registrado nos Estados Unidos no último século. Boa noite, pessoal de casa. Boa noite, Luísa. Boa noite, Júlia. Sim, Luísa, é isso mesmo. A homenagem é para aqueles que não sobreviveram. Ainda um número incerto, mas um acolhimento para aqueles que ainda procuram seus desaparecidos. Em torno de 700 pessoas ainda estão nessa lista. We know that the teams O governador do Havaí, Josh Witt, disse que o número de mortos pode aumentar à medida que as equipes de socorro vasculhem os escombros de restos mortais, trabalho que conta com cães farejadores de acordo com a polícia. Uma tarefa extremamente difícil em uma área que até metais derreteram completamente. E identificar todas as vítimas não será fácil. Parentes de 2 desaparecidos estão sendo chamados para fazer DNA. Por enquanto, não há nenhuma causa para os incêndios de Lahaina, mas já foram abertos vários processos e as suas coletivas contra a companhia de energia no Havaí, alegando que a empresa foi negligenciada e não tomou as devidas precauções de segurança. A tática de desligar a eletricidade nessas condições foi seguida aqui na Califórnia, no Idaho e em Nevada, após os devastadores incêndios de 2020, o que não aconteceu em Maui. Segundo a empresa americana, 2 empresas de advocacia especializadas em vítimas de queimadas chegaram à mesma conclusão de que foi a infraestrutura da Hawaiian Electric que teria provocado as chamas que destruíram a cidade histórica de Lahaina. O governador alertou ainda que pode levar até meses a investigação de que ele descreveu como um furacão de fogo, com vento de quase 130 km por hora. As chamas se propagaram por mais de 1 minuto e meio. Neste que já é considerado o incêndio mais mortal já registrado nos Estados Unidos nos últimos 100 anos. Bom, com isso volto com vocês, Júlia e Luísa. É algo bem preocupante. Nossos sentimentos para a família e amigos das vítimas. Governo novo, política ambiental de volta. Os Estados Unidos retornaram oficialmente ao Acordo de Paris sobre o clima. A administração do presidente Joe Biden prometeu ainda tornar a batalha ambiental prioridade em sua gestão. Volta ao Acordo de Paris de 2015, que tem como objetivo combater o aquecimento global. A meta é limitar o aumento da temperatura global a 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais e continuar o esforço para baixá-la para 1,5 graus Celsius. O regresso de Washington significa que o Acordo de Paris volta a incluir virtualmente todas as nações do mundo. Donald Trump, antecessor de Joe Biden e aliado das indústrias de combustíveis fósseis, retirou os Estados Unidos do pacto, argumentando que era injusto com o país. A saída foi anunciada em 2017. O Acordo de Paris tinha sido negociado pelo ex-presidente Barack Obama. Esta pode ser a pior temporada de incêndios florestais já registrada no Canadá, alertam autoridades estaduais do país.
tanto que a fumaça desses incêndios cobriu uma grande área do leste da América do Norte e está causando estragos em cidades como Nova York. Os incêndios começaram no início de junho na província canadense de Quebec, influenciados pelo clima seco e quente, além de vários raios. E sua propagação foi rápida. De 36 incêndios iniciais, cresceu para mais de 100 após uma tempestade em 1º de junho. Essas imagens de Nova York poluída rodaram o mundo, mas a origem do problema vem de outro país. Uma combinação de fatores contribuem para o que parece ser a pior temporada de incêndios florestais da história do Canadá. Antes mesmo do verão começar, o tempo quente e seco favorece focos de chamas que deixam rastros de destruição e prejudicam a qualidade do ar em cidades a quilômetros de distância. Você talvez tenha visto cenas de cidades americanas encobertas pela poluição nos últimos dias. O motivo é a fumaça vinda da província canadense de Quebec, onde chegou a haver 150 focos simultâneos de incêndios florestais, de magnitude nunca vista antes. A qualidade do ar respirada por quase 100 milhões de habitantes da América do Norte foi a pior dos últimos anos. Nova York chegou a liderar temporariamente o ranking de metrópole com a pior qualidade do ar em todo o mundo. Autoridades orientam o uso de máscaras e chegaram a cancelar eventos culturais e esportivos e excursões de escola. A fumaça é tamanha que atravessou o Oceano Atlântico e foi detectada até na Noruega. Chuvas breves trouxeram um pequeno alívio, mas as autoridades seguem preocupadas. Incêndios florestais são comuns no Canadá nessa época, mas estão mais fortes e destruidores. E neste ano ele tem saído dos padrões típicos e estão avançando por mais áreas do que de costume e podem acabar sendo os piores da história, segundo as autoridades locais. Nas palavras de Michael Norton, do Ministério de Recursos Naturais, abre aspas, a distribuição de incêndios de costa a costa nesse ano está incomum. A taxa de áreas incendiadas também está alta, e se essa taxa continuar, pode ser que alcancemos um recorde de áreas queimadas neste ano. Até agora, o Canadá já registrou por volta de 2.300 focos de incêndios neste ano. O fogo já engoliu mais de 4 milhões de hectares de florestas canadenses, 2 vezes mais da média dos últimos 10 anos. São 10 milhões de campos de futebol queimados, o que forçou 100 mil pessoas a fugirem de casa temporariamente. Na cidade de Fox Creek, na província de Alberta, o jornal americano The New York Times conversou com uma mulher que só teve tempo de pegar seus 2 filhos e os álbuns de fotografia da família, antes de ter que fugir de casa por causa do fogo que se aproximava. Ela descreveu o episódio como um Armagedon canadense, um filme de terror ruim. E o que tem provocado essa catástrofe ambiental? Especialistas dizem que as florestas canadenses estão enfrentando cada vez mais seca, que favorece o avanço de incêndios, sejam eles causados por raios ou ações humanas, e a costa leste canadense. Teve um inverno de relativamente pouca neve, seguido por uma primavera de chuvas suficientes e temperaturas acima da média. There is a steady, incremental but steady drying out of forests, of peatlands, of grasslands, and that is due to the steady rise in temperature that is occurring around the globe. So this is happening in forest systems in both hemispheres, but we're noticing it right now because we're in summer in the northern hemisphere, and this is the beginning of fire season, but it's off to a truly roaring start because it is drier than ever and warmer than ever. Neste ano, em particular, um fenômeno natural não causado pelo homem tem de levar temperaturas globais. O El Niño é uma mudança de força e direção de ventos no Pacífico, que aumenta as chances de eventos climáticos extremos no mundo, como grandes ondas de calor. Mas ainda não está claro se o El Niño está influenciando as temperaturas no Canadá. Alguns pesquisadores afirmam que atividades como a extração de madeira deixaram áreas florestais canadenses menos capazes de absorver água. Além disso, tem gente que diz que o mau manejo florestal, por exemplo, o excesso de troncos e galhos secos e abandonados, acabou servindo de combustível. O próprio Ministério dos Recursos Naturais afirma que, embora dos esforços sejam tradicionalmente empregados em iniciativas para mitigar o fogo, tem crescido a ênfase. Podar
as árvores e arbustos para diminuir os galhos secos e expostos, usar materiais resistentes ao fogo na construção de casas e criar áreas de proteção corta-fogo, ou seja, zonas abertas, onde chamas não consigam alcançar. Ao lado do Premier Justin Trudeau, o ministro de Emergência canadense Bill Blair disse recentemente que todos os setores governamentais estão coordenando respostas aos incêndios. Are still displaced, and as fires continue to threaten their communities, we're working very closely with our provincial, territorial, and municipal partners and First Nations partners to ensure that we provide support to those who have been evacuated. It's all hands on deck, and it's around the clock. Eu fico por aqui e volto com vocês, Júlia e Heloísa aí no estúdio. O planeta está longe de cumprir a meta do Acordo de Paris, que prevê compromissos para a redução de gases responsáveis pelo aquecimento global. É o que diz um relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas, ONU. Com base nas metas de emissões de 193 países, a Convenção da ONU teve um aumento na temperatura global de 2,5 graus acima da média do período pré-industrial até o fim deste século. O aumento está acima de um limite de 1,5 grau estabelecido no Acordo de Paris. Cientistas destacam que a cada fração de grau de aquecimento aumenta a probabilidade de catástrofes climáticas, como ondas severas de calor, inundações e escassez de alimentos. O relatório também prevê que, com compromissos internacionais atuais, as emissões aumentarão de 10,6% em relação aos níveis medidos em 2010. Cientistas afirmam que as emissões precisam ser cortadas em 45% até o fim desta década. Agora é hora da previsão do tempo no Jornal Nacional. Sofia Santos conta pra gente como vai ser esse mês de agosto. Boa noite. Chuvas abrangentes chegam no centro-sul do país nesta sexta-feira. O dia começa com o enfraquecimento do bloqueio atmosférico e o então avanço da frente fria, que recebe o suporte de instabilidade do interior do continente. A chuva tende a se avançar desde o Rio Grande do Sul até o sudeste do Mato Grosso ao longo do dia. Volumes significativos podem ser registrados e não se descarta o risco de algum transtorno, ainda que pontual. A maior preocupação vai ser potencial do tempo severo. Volumes significativos podem ser registrados e não se descarta o risco de algum transtorno, ainda que pontual. A maior preocupação vai ser por potencial de tempo severo nas áreas em vermelho. Vemos aqui no mapa que tem chance para chuva forte com ventos de até 70 km por hora. Tem raios e quedas de granizo, especialmente no Mato Grosso do Sul. E olhe, vale ainda adiantar, nos sábados os temporais devem persistir, especialmente no centro-oeste, devido à permanência dessa área de instabilidade no interior do continente chamado, então, Cavado. E olha, essa chuva avança pelo centro-sul e na faixa norte, a chuvarada se torna cada vez mais escassa, o que impacta nos índices do solo, principalmente na Bahia e no Piauí. Continua desastres hídricos, que por enquanto não tem sido grande preocupação pela fase de colheita, mas lá para frente pode ter impactos negativos na preparação do solo. E quando o assunto é temperatura, destaque para o calorzão no máximo 28 graus em Santa Maria, 30 em Passos e até 38 em Corumbá, 27 da Serrinha e 32 de calor em Roranópolis. O estado mineiro, o tempo firme aqui ainda vai predominar. Viu nessa sexta-feira e a máxima quando chegar na 29. Inclusive, a mesma temperatura que está prevista para o sábado. A diferença é que já pode chover de forma isolada, a chuva aparta mesmo. É no domingo e na segunda, com o avanço de frente fria, com chances de temporais. Volto com vocês aí no estúdio, Júlia e Heloísa. Tenha uma boa noite. O presidente Lula conversou por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Segundo o Planalto, os principais assuntos tratados foram a crise climática e um projeto em conjunto para garantir a dignidade dos trabalhadores. A conversa dos líderes durou cerca de 30 minutos. Na ligação telefônica,
Lula expressou solidariedade ao povo do Havaí, estado afetado por um incêndio florestal descrito por John Biden como o pior da história dos Estados Unidos. Lula e o presidente americano também falaram sobre meio ambiente. Biden concordou que os países desenvolvidos têm maior responsabilidade no enfrentamento da crise climática e retomou a promessa de doar $500 milhões ao Fundo Amazônico. Os Estados Unidos e a União Europeia querem bloquear o Sol para reduzir as temperaturas globais. Só que a pergunta é tipo colocar uma peneira no sol, Rafaela? Conta pra gente. Pois é, Júlia. É isso que esse documento dos Estados Unidos ele está estudando. Ele é um documento que foi emitido pelo Escritório de Política da Casa Branca e eles têm algumas sugestões de como isso poderia acontecer. Bom, uma das ideias, exemplo, é o clareamento das nuvens, que faria com que as nuvens passassem a rebater esses raios de sol. Isso também poderia acontecer de usar objetos, tanto aqui na nossa superfície terrestre, quanto na atmosfera, para tentar barrar ou frear a incidência muito forte desses raios solares, para tentar, então, diminuir esse aumento da temperatura provocado pelas mudanças climáticas. O que eles dizem é que as temperaturas estão sendo elevadas por causa da ação humana e também do que algumas pessoas que insistem em não acreditar nas mudanças climáticas. Bom, eles também falam que reduzir a incidência dos sais solares pode ser uma ação necessária. Eles não estão fazendo uma divulgação ampla do estudo e, por enquanto, ainda não tem nenhuma iniciativa concreta sobre isso. Bom, a Europa é um pouco cética em relação a isso e a agência de notícias Bloomberg teve acesso a um documento da União Europeia, dizendo que os países do bloco europeu veem como algo arriscado tentar fazer esse tipo de interferência, que é chamado inclusive hoje de geoengenharia solar. Eles dizem o seguinte, que desviar os raios solares pode acabar trazendo risco tanto para a atmosfera quanto para questões do clima, quanto também alguns riscos em termos de ética entre os países. Então, o que sugere esse documento é que ao tentar frear esses raios solares numa parte do mundo, por exemplo, os países ricos poderiam ter mais acesso a isso. E, além disso, um outro ponto é que hoje o Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, também fez um alerta falando que as mudanças climáticas estão fora de controle. Ele disse que aqui as temperaturas médias no mundo chegaram a bater a máxima recorde na semana que se encerrou na quarta-feira, chegando a bater 17 e 18 graus Celsius, superando o recorde, inclusive, da segunda-feira, onde bateu 17 graus Celsius. Ele disse também que se persistirmos em adiar as medidas fundamentais que são necessárias para frear mudanças climáticas, pensa que estamos a caminho para uma situação catastrófica, como demonstram esses dois últimos recordes de temperatura. Então, mais uma semana aí de discussões quentes sobre esse assunto que está preocupando o mundo inteiro. Volto com vocês, Júlia e Heloísa. Obrigada pelas informações, Rafaela. Tenha uma boa noite e um bom trabalho para você. E essa foi a edição de hoje. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite, até amanhã.